Eu lembro que a gente trocou uma ideia há um tempão atrás, que eu falei com você no Face, para entender, meu, qual a probabilidade da evolução do que Darwin formulou e que hoje, tipo, é aceito no mundo e na ciência, de ter dado certo, da evolução ser a evolução de fato, o que originou as espécies. Cara, assim, com muita honestidade, quando você olha para a descrição científica, uma das coisas que são importantes numa descrição científica, numa teoria, é Uhum. o quanto ela é testável e quais são as informações estatísticas, matemáticas, probabilísticas que essa teoria pode desenvolver. Então, assim, quando eu cito aqui o caminho que a teoria do design inteligente segue, que é de que eles olham para uma informação, para um conceito Tá. físico, eles olham para uma espécie, olham as assinaturas e, olhando para tudo isso, percebem, conseguem descrever a necessidade de um design, Certo. a percepção de que aquilo não é acaso, que aquilo não é consequência do acaso, não é consequência de um evolucionismo cego ou de um naturalismo cego. Então, quando a gente olha para o que Darwin desenvolveu lá no Tá, meado de 1800, ele faz uma teoria que é muito interessante. E tá. é interessante mesmo. Mas, primeiro, quando você observa a teoria dele, quando ele olha, por exemplo, para os tentilhões, quando ele olha, lá em Galápagos, né, ele vai olhar Sim. para os tentilhões, para os passarinhos, ele vai olhar as tartarugas. Né? Eu estou falando tartaruga que talvez um biólogo vai falar, não, mas não era tartaruga, mas é tartaruga, pode ser uma Um espécie jabuti diferente. gigante. Quando você olha para esses animais que ele tem como referência para uma descrição da sua teoria, Uhum. é interessante perceber que é o seguinte, ele olha para um tentilhão em um lugar da ilha e vai perceber que aquele tentilhão tem o bico curto e grosso, Tá. enquanto que outro tentilhão tem um bico fino e comprido. Ele vai olhar para uma tartaruga que tem um tipo de casco, enquanto a outra tem outro tipo de casco. Veja, sendo muito honesto, a percepção que ele tem do animal não é uma percepção de mudança de espécie, é Sim. uma percepção de adaptação ou Perfeito. microevolução. Tá. E veja, eu não tenho nenhum problema em falar de microevolução aqui, não é uma Uhum. heresia com relação ao que a gente acredita, porque Certo. microevolução ou adaptação é algo extremamente natural. Uhum. Se um animal, se um vegetal está em um certo ambiente, ele tem uma característica, o ambiente que ele está pode gerar nele, por consequência de reserva genética, inclusive, alterações que melhor se adaptem àquele ambiente e aumentem a sua chance de sobrevivência. Isso é natural. Tá. Isso é uma coisa normal. Eu costumo sempre usar o exemplo seguinte: quando Deus criou o cachorro, ele criou o cachorro, ou ele criou o lobo, sei lá, vamos dizer, pensar no Uhum. mais ancestral. Ele criou o lobo. Uhum. Mas ele não criou esses 1000 tipos ou raças de cachorro que a gente tem hoje. Ele criou um Perfeito. cachorro. E esses cachorros, essas raças que surgem em É consequência, ou adaptação. em sequência, são adaptações. O Tá. cachorro está em um ambiente, vai para outro, cruza com outro tipo, e assim, isso é Uhum. tão realidade quanto em nós, seres humanos. Quando você tem os primeiros seres, e esses seres começam a se relacionar sexualmente com outros, depois se relacionam com outros, você vai ver que vão surgindo pessoas com estereótipo, formas, tamanhos, cores completamente Diferentes. diferentes. Então, Perfeito. isso é completamente natural. Então, o que ele descobre está muito associado ao processo de adaptação ou microevolução. Até aí, tudo bem. Mas é óbvio que ele avança na sua descrição para falar: olha, se existe, assim como eu falei aqui do lobo, né? Se Uhum. existe o cachorro que tem como ancestral, aquele primeiro caso, um lobo, isso também vai valer para o homem, isso também vai valer para outras espécies, isso vai valer de maneira geral. Uhum. Importante, tá? O Darwin nunca disse que o homem veio do macaco. Essa fala Tá. aí é posterior a neodarwinismo. Não é nem neodarwinismo, neodarwinismo é bem mais novo. Mas é posterior, bem posterior a Tá. Darwin. Ele nunca disse isso. Seria Ele um dos sempre, seguidores de Darwin que falou isso, ele então. sempre Tá. fala da questão de, olha, se existe um ser hoje, é bem natural que ele tenha um ancestral
que transmitiu as informações de DNA que ele tem e tal e tal. Mas o detalhe está aí. Eu usei agora uma palavra que ele não usou, que ele não conhecia, DNA. Uhum. Com o advento do DNA, muito do que era aceito como um processo de adaptação, de sobrevivência do mais forte, Uhum. deixou de ser considerado. Por quê? Porque se percebeu que no DNA existem todas as informações para a progressão da espécie, Caramba. inclusive para a adaptação da espécie. O Certo. DNA é muito engraçado e é muito maravilhoso olhar para isso, como Deus é tão incrível, porque ele, inclusive no nosso DNA, deixa reserva genética para Uhum. quê? Exatamente para esse processo de adaptação. Para que o Ah, corpo humano, para que um determinado ser vivo, um determinado vegetal, se adapte, se transforme, se mude um pouco, se altere, para que ele se esteja de maneira muito mais potente, com capacidade de sobreviver no ambiente que ele está. Então, de maneira muito tranquila, cara, quando você olha para a teoria evolucionista ou naturalista, e qualquer teoria que tira a ideia de de um Deus. criador, Uhum. ela, como eu disse, ela caminha por caminhos tortuosos. Quando ela chega em alguma resposta, ela se depara com mais perguntas. Quando não, ela chega num ponto que é intransponível, pelo menos até agora. Isso é o que tem acontecido com o evolucionismo de maneira geral. Qualquer evolucionista que diz que a evolução é a resposta definitiva para todas as perguntas que dizem respeito às origens, ele mente. Ele mente com muita clareza. Ele mente porque ele não é científico. Porque a Uhum. teoria evolucionista, como é transmitida hoje, ela não é testável cientificamente. Ela é a Tá. mesma coisa que nós temos quando falamos de fé. Ela Uhum. não é testável. Se ela não é testável, ela não é científica no contexto moderno de ciência. Tá. Então, esse é o ponto.